Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, amém? Amém. É uma alegria estar de volta a Atlanta. Estivemos aqui o ano passado com a minha filha, meu genro, o André e a Quelita, e trago as recomendações da Batista da Graça ali em Goiânia. Quero cumprimentar os pastores e líderes desta igreja na pessoa do pastor João Carlos. É uma alegria rever Crisna e Fabrício, né? Ovelhas do coração, a irmã Eva, minha diaconisa querida, também atuando aqui com os irmãos esses dias e cuidando da neta, né? Da Rana. Meu abraço aos que estão na internet, a todos que participam do culto nesta manhã. Pastor Luiz e pastora Cleide são amigos desde a juventude no Recife, igreja onde nos convertemos, ali no estado de Pernambuco. Fomos recomendados para o seminário na mesma época, e hoje ele está em Brasília, eu estou em Goiânia, e juntos estamos fazendo a obra de Deus. Eu me sinto honrado em ocupar o púlpito desta igreja, um púlpito brilhante. Os irmãos têm um mestre, um profeta, um homem de Deus, o pastor João Carlos, ministrando aqui a cada domingo, né, e a sua equipe. Mas eu quero compartilhar nesta noite uma palavra que está, nesta manhã, muito bem, uma palavra que está no livro de Neemias, capítulo 6. Verso 3. Neemias, capítulo 6, versículo de número 3. Antes que eu pregue, eu quero dizer aos irmãos que quando estive aqui o ano passado eu tinha só um neto, agora eu tenho dois. Dois lindos netos, né? Os dois são filhos da mais velha, a Kelly, e a caçulinha que esteve comigo aqui está programando nos dar um neto em 2014, e o filhão também. A Keila é quem está pregando hoje lá no meu lugar em Goiânia, a moreninha que esteve aqui em novembro. O tema da minha pregação hoje, um grande projeto. Neemias 6:3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Estou envolvido, estou comprometido em uma grande obra e não posso descer. Irmãos, a Bíblia é um livro de modelos. É um livro atual, é a boca de Deus, é a palavra de Deus. E a cada dia que a gente nela medita, reflete e estuda, a gente sempre tem lições preciosas e pertinentes para o dia a dia da nossa vida, da nossa família e do nosso ministério. Se você quer ser um bom pai, a Bíblia tem modelos de homens que foram pais exemplares, como Josué. Em meio a uma situação adversa, ele reuniu a família e tomou uma posição exemplar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você quer exemplo de uma mãe exemplar, fantástica, né? Especial, você tem Joquebede, Ana, tantas mulheres especiais da Bíblia. Se você quer ser um jovem fascinante, você tem o exemplo de José, de Daniel, de Timóteo e de tantos outros. E aqui a Bíblia fala no livro de Neemias de um grande líder, de um grande empreendedor, de um homem que realizou um grande projeto, um grande desafio em meio a uma situação
delicada, adversa. Então a Bíblia diz que o livro de Neemias é o relato de um dos maiores projetos de toda a Bíblia. Então a narrativa do livro de Neemias é o relato de um dos maiores projetos que a Bíblia registra. A síntese da história, os irmãos conhecem, né? Eu vou dar apenas a síntese. Jerusalém estava sitiada, capturada, já tinha sido destruída parcialmente e totalmente cerca de 40 vezes. E Neemias, tomando conhecimento da situação em que estava o seu povo, a sua gente, a sua terra, ele não ficou indiferente. Ele tomou a atitude de um nobre. E a Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Está lá em Isaías 32:8. E meus irmãos, ciente da situação, Neemias orou, chorou e pediu ao rei Artaxerxes da Pérsia autorização para reconstruir a cidade. Um grande desafio, um grande projeto era a reconstrução da cidade que estava destruída, os muros derrubados, o povo triste, abalado. E Neemias não se conformou de ver a sua gente naquela situação. Então, ele, com a autorização do rei, fez todo um projeto, foi ter com o povo, e a Bíblia diz que ali ele chorou, jejuou, examinou em loco a situação, traçou o projeto, para a reconstrução daquela obra. E a Bíblia diz que o seu projeto de reconstrução despertou uma intensa e grande oposição. Irmãos, quando a gente estuda a história dos avivamentos, a gente percebe que o mover do Espírito de Deus, quando eclodiu todo o mover de Deus nos grandes avivamentos bíblicos e nos grandes avivamentos da história, o povo estava em ruína. O povo estava em situação delicada. E é em meio a uma situação delicada e aparentemente de ruína que Deus levanta uma grande obra. A Bíblia diz lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, a visão que Deus deu ao profeta é que a igreja estava à semelhança de um cemitério, somente ossos secos. E Deus diz ao profeta que ele profetize, que ele fale, que ele vai trazer pele, músculo, carne e vai reerguer aqueles cadáveres para uma grande obra. Então, irmãos, é em meio a lutas, é em meio a dificuldades, é em meio a grandes desafios que Deus levanta alguém para um grande projeto, para uma grande obra. E o método de Deus sempre são pessoas. Fala para quem está do teu lado aí, o método de Deus é você. Mesmo assim, meus irmãos, em meio à oposição, Neemias não desanimou e num gesto heróico e galhardia, nos dá preciosas lições neste livro. E a gente vai ler alguns versículos aqui para os irmãos entender que a lição que Neemias nos dá, ela é pertinente aos dias de hoje. Paulo, escrevendo a Timóteo, seu dileto filho na fé e jovem pastor, na segunda epístola, no capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isto, ó filho, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Noutra tradução diz tempos trabalhosos. E no original significa
tempos animalescos. É o que a gente está vivendo hoje. A igreja está vivendo num contexto de guerra espiritual, de batalha espiritual, e é em meio a essa luta, não é, dos dias atuais, que nós temos que ter referenciais bíblicos, homens e mulheres que são modelos de vida a ser seguidos, e Neemias, com seu gesto heróico aqui, é um exemplo a ser seguido. Então vamos compartilhar algumas lições que Neemias nos dá no seu livro. Em primeiro lugar, grandes projetos pressupõem um alto custo, um alto preço. Sempre que a gente pensa em um grande projeto, e é esse pensamento que a gente tem que mentalizar, porque o nosso Deus é grande. A Bíblia diz na carta aos Hebreus: como escaparemos se negligenciarmos uma tão grande salvação? No Salmo 126, que é um salmo pós-exílio, a Bíblia diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor por estes, e por isso estamos alegres. No Salmo 86, verso 10, a Bíblia diz que o Senhor é grande e opera maravilhas, que só Ele é Deus. Então, irmãos, nós servimos a um Deus que é grandioso, que é criador e criativo, que é soberano, que está assentado acima dos querubins, onisciente, onipotente, onipresente, eterno, imutável. E a igreja precisa ter consciência que para se realizar grandes projetos, você precisa conhecer o grande Deus a quem você serve. No livro de Daniel, no capítulo 11, 32, está escrito assim: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, e fará grandes coisas. E às vezes parece que o Deus a quem a gente serve não é tão grande. A gente se intimida com problemas pequenos, com questões pequenas. A gente fica tenso, ansioso em meio a situações até simples. A gente é assediado por um espírito de fraqueza. Quando os espias foram lá olhar a terra, 10 deles se sentiram como gafanhotos. Mas Josué e Caleb conheciam o Deus grande e disseram: a terra tem gigante, mas nós vamos vencer. Quando Davi enfrentou Golias, Golias parecia um gigante, mas Davi disse: eu vou enfrentá-lo em nome de um grande Deus, o Senhor dos Exércitos. E antes de Davi destruir Golias, o gigante, ele venceu o gigante do medo e o gigante da desesperança. Então, meus irmãos, nós temos que mentalizar que o Deus a quem a ICC serve aqui é o Deus de Davi, é o Deus de Elias, é o Deus de Daniel, é um grande e poderoso Deus, e operando Deus ninguém impedirá. Amém. Aleluia! Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Então, querido, a gente tem que deixar de uma vez por todas o terreno da mediocridade e crer em grandes coisas. Amém. Na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e na nossa vida ministerial. Amém. E como estamos chegando ao final de ano, eu creio que o pastor João, em sua liderança, já deve estar projetando o que vem, o que virá acontecer nos anos a seguir. Eu quero deixar essa palavra aqui como uma proposta, uma palavra de incentivo. Vocês têm muito a realizar. A obra missionária que esta igreja vai realizar, o que vocês estão fazendo é uma bênção, mas vocês vão fazer muito mais. E esta igreja vai construir um projeto grande
porque o Deus a quem vocês servem é um grande Deus. Amém. E coisas inimagináveis vão acontecer a partir de um projeto de grandeza e de fé que vocês vão realizar. Sabe, queridos, a gente tem que aprender a dar boas-vindas aos grandes desafios de Deus. Fala isso para o teu irmão do lado aí. Aprenda a dar boas-vindas aos grandes desafios de Deus. Agora, meu querido, todo grande desafio, todo grande projeto, toda grande obra pressupõe um alto preço. Toda grande bênção tem um grande preço a ser pago. E aí, no capítulo 1, qual foi o preço que Neemias pagou? O preço da oração. Irmãos, a gente fala muito em oração, mas a gente precisa praticar mais a oração. Tem muito livro, muito seminário, muito DVD sobre oração, mas o grande desafio a nós hoje é que a gente pratique um grande tempo de oração no nosso dia a dia. Muita oração, já dizia o missionário, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E nenhuma oração, nenhum poder. Então todo grande projeto precisa estar regado com muita oração. A oração é o fôlego da alma, é a chave do avivamento, é a mola propulsora da igreja. E aí nós temos que mobilizar a igreja, como estão fazendo as irmãs aqui, no culto matinal do sábado, para grandes momentos de oração. E é da oração que emanam as revelações de Deus, os grandes projetos de Deus para a sua igreja. No capítulo 2, a gente aprende com Neemias o preço da renúncia. Todo grande projeto pressupõe renúncia. Se você quer restaurar um filho das drogas, se você quer ganhar familiares para Jesus, se você quer ver sua empresa romper, seu ministério fluir, você precisa pagar o preço da renúncia. Esse espírito de despreendimento precisa tomar conta de nós. A gente tem a tendência a, quando conquista a nossa Canaã, ficar lá quieto. Tem leite, tem mel, tem carro bom, tem casa boa, tem roupa boa, tem pastor competente, tem um templo maravilhoso, e às vezes a gente se acomoda. Basta uma chuvinha, uma gripezinha, para a gente não querer vir à igreja e não fazer a obra. Mas toda obra grande pressupõe espírito de renúncia. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Olha, os pássaros têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Lá na cruz o Senhor disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. No capítulo 4, Neemias paga o alto preço do enfrentamento da oposição. Irmãos, todo abençoado é invejado. Anota essa aí: todo abençoado é invejado. Toda grande obra, tudo que vai dignificar e exaltar o nome de Deus, há oposição. O inferno conspira, os demônios se levantam, Satanás e seus asséculos se mobilizam para tentar deter a marcha, o avanço, o crescimento da igreja. E com muita sutileza ele tenta minar, solapar os alicerces, a força da igreja. Mas eu quero dar aos irmãos uma grande e boa notícia. Eu quero recordar com os irmãos: a Bíblia diz que esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por mais que o inimigo se levante, quando a gente está comprometido com a obra, como escreveu o pastor Rosivaldo Araújo no hino Obra Santa do Brasil: ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar a este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor.
Então você faz parte do povo mais feliz da terra, a igreja. E você pode ser protagonista de grandes e extraordinários projetos, desde que você se disponha a enfrentar toda sorte de oposição. No capítulo 5, a gente vê o preço do investimento. Neemias mobilizou o povo para um grande investimento para reconstruir os muros. Então a obra de Deus não se faz sem dinheiro. A obra de Deus não se faz sem renúncia, sem oração, sem o enfrentamento da oposição. E a obra de Deus requer investimentos. O pastor, fazendo o apelo para a oferta de domingo de missões, ele comparou o preço de um lanche no McDonald's. O Edson Queiroz, no livro A Igreja Local e Missões, ele diz que há irmãos que gastam mais com lanche durante o mês, não é? Do que com missões. Aqui Neemias mostra que a obra é grande, a obra é extensa e nós não podemos estar divididos. Você vai ver no capítulo 4 e 5 de Neemias 3 palavras que são tremendas na realização, na reconstrução desta grande obra: ânimo, unidade e ação. Fala comigo, toda a igreja: ânimo, unidade e ação. Então, quando o pastor João der o grito de guerra, quando os líderes desta igreja apresentarem os projetos, vocês precisam se animar, porque a pior coisa é lidar com gente desanimada. Desânimo não vem de Deus. Há um livro de Dom Grossetti, Os DDDs do Diabo. Já leram? Há um capítulo que ele fala dos DDD do diabo: desânimo, dívida, discórdia, desordem. Deus é Deus de ordem, né? Tudo com ordem e decência. Então, no capítulo Salmo 27, verso 14, o salmista termina o salmo dizendo assim: anima-te, tem bom ânimo, que o Senhor fortalecerá o teu coração. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom. Neemias sabia que era fator basilar animar o povo, mobilizar o povo com ânimo. Então, pastor João, nem Deus quer ver gente aqui desanimada. Bate no ombro do irmão que Deus coreano, dá um tapa assim: ânimo, meu irmão. Agora, irmãos, outro fator aqui: unidade. Onde a trombeta tocar, todo mundo junto, unido. Nós temos que estar unidos para a realização dos grandes projetos que Deus vai dar ao pastor João para esta igreja realizar no nome e na autoridade de Jesus. Agora, há que se ter unidade. O coração e a alma dos irmãos precisa ser um só. O espírito separatista fora deste lugar. E aí, irmãos, arregaçar as mangas para o trabalho. Então, investimento, oração, renúncia. E aí, o resumo da estratégia de Neemias é essa aqui, olha: ânimo, unidade e ação. Trabalho. E a Bíblia diz lá na carta aos Hebreus que Deus não é injusto para esquecer a obra das nossas mãos. 1 Coríntios 15: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Eu estive o mês passado lá em Cascavel, em Foz do Iguaçu, visitando as obras que o pastor João Carlos começou. Obras sociais lindas, maravilhosas. Visitei 3 obras sociais e cada uma me marcou mais do que a outra. Mas alguém tomou a iniciativa para começar. Formou-se uma equipe para ajudar, colaborar. E hoje, João Carlos tem uma equipe que está tocando o trabalho lá. Eu conheci a missionária que cuida de crianças com valor. Um bairro que tinha homicídio todos os dias. Hoje não há mais homicídio naquele bairro. Aquela moça amou o trabalho,
abriu mão de casamento, de trabalho, de tudo, e ela está ali realizando uma obra espetacular. Deus tem para nós, irmãos, grandes projetos, grandes obras, e o método de Deus é você. Em segundo lugar, grandes projetos levam tempo. Nós que somos latinos, a maioria aqui é brasileiro, né? Nós temos a cultura do imediatismo, vapt-vupt, aqui e agora. É a cultura da pressa. Mas diz o adágio, quem se apressa come cru, e que a pressa é inimiga da perfeição. E eu reparto com a minha igreja sempre um princípio, especialmente para os jovens, quando estão com a ideia do casamento. Eu digo, filhos, nunca atropelem as etapas. Tudo tem o tempo determinado por Deus. Tempo no grego é cronos, de cronômetro, relógio, né? E a outra palavra no grego é kairos, que é o tempo de Deus. Coisa boa é a gente estar no tempo de Deus, no lugar de Deus, na vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então Neemias veio no tempo certo, na hora certa, e ele sabia que toda aquela obra demandaria tempo. Diz os exegetas da Bíblia que aquele trabalho artesanal durou cerca de 52 dias de reconstrução dos muros. Mas vocês vão ver lá no capítulo 4 que quando eles estavam na metade, os opositores tentaram desarticular, prejudicar o trabalho, e Neemias não arrefeceu. Porque, irmãos, o importante não é começar. O mais importante não é continuar uma obra, mas é importante começar, continuar e terminar a obra que Deus nos confia. Nunca desista de uma obra só porque você está cansado. Só pare quando terminar. Vocês já notaram que a gente também tem essa tendência? A gente é imediatista e a gente é indisciplinado, os latinos. Começa a ler um livro e não termina. Começa um curso e não termina. Começa um casamento e não leva até o fim. Propósito de Deus para o casamento é a sua preservação. Mas facilmente alguém desiste da mulher ou do marido e separa. Casamento está banalizado na mente da sociedade moderna. Família. E tem obreiros em grande número desistindo do ministério. Tem pastores pendurando a harpa no salgueiro, pondo a mão no arado e olhando para trás. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, queridos, a obra leva tempo. Logo que eu cheguei em Goiânia, eu conheci uma mulher, Mãe Ieda. O marido dela era um devasso, um leviano. Ela orou 20 anos pela conversão dele. Hoje, Coronel Sobrinho é pastor, é líder de casais, é crente convertido no Senhor. E Mãe Ieda pagou um preço alto e esperou um tempo tremendo. Então, não espere que Deus faça algo grandioso num abrir e fechar de olhos. Não espere que Deus faça algo grande num abrir e fechar de olhos. Muitas vezes Deus quer testar sua fé, sua perseverança, sua garra, sua tenacidade, e você tem que pagar o preço para ver a obra completa. De um filho convertido, de um marido transformado, de uma empresa restaurada, de uma vida resgatada, de um povo alcançado. Está lá no Salmo: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua
possessão. Na nossa igreja a gente faz todo ano a Fórmula 1 missionária. E no dia de missões a gente ora pelo país onde está acontecendo a Fórmula 1. E a gente monta lá uma pista de corrida artesanal. E a gente tem orado por países. E de repente a gente toma conhecimento de algo tremendo que Deus está fazendo ali. Pode muito, por sua eficácia, a oração de um justo. Ontem, tomando chá com o pastor, a pastora Anice compartilhou algumas experiências nos campos missionários. São coisas assim que a gente fica maravilhado com a ação de Deus quando a igreja ora. Quando a igreja aprende, a trabalhar no tempo de Deus. E aí oposição, luta, levante do inferno, mas Neemias mobilizando o povo animado, unido, trabalhando, ele concluiu a obra de Deus. Amém. Coisa maravilhosa é a sensação da missão cumprida. Eu acho lindo quando eu leio no Antigo Testamento a expressão acerca de muitos patriarcas. E morreu Noé, farto de dias. E morreu Abraão, farto de dias. E eu fui analisar o que significa isso. E os comentaristas da Bíblia dizem, missão cumprida. Deus pode me levar, eu fiz a tua obra. Paulo diz lá, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, meu querido, às vezes você está já para concluir a missão, está na linha de chegada e desiste. Não faça isso. Vá e lute até o fim. Fala isso para o teu irmãozinho aí, lute até o fim. Em terceiro lugar, grandes projetos geram tensões. Grandes projetos geram tensões. Olha o que diz o capítulo 4, verso 17. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada uma das mãos fazia a obra, com uma segurar, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então era o pedreiro com a colher de pedreiro numa mão e com a espada na outra. Era o carpinteiro lá com o serrote na mão e com a arma na outra mão. Porque eles sabiam que a qualquer momento o inimigo se levantaria. Sabe, irmãos, é quando a gente pensa que está já pronto, quando a gente pensa que está tudo bem, quando a gente descuida um pouquinho, abre a guarda, o inimigo surge. Então Neemias, instruído por Deus, diz, olha, é um olho fechado em oração e o outro aberto vigiando. É um instrumento de trabalho numa mão e a arma na outra mão, porque os inimigos estão irados. A oposição está se levantando para tentar desarticular a obra. E aí Neemias não esconde que vai haver um momento de tensão. E às vezes Deus permite, a gente passar aquele momento de tensão para ver na hora H o agir de Deus, o livramento de Deus. Isaías 59 diz assim, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos ensurdecidos para que não possa ouvir. Salmo 46, Davi diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Paulo em Romanos 8, 31 a 39, ele diz, ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, em momentos de tensões, de grandes apreensões na vida, sabe o que tem que fazer? Busque a orientação de Deus. Espere em Deus. Salmo 40 diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, quando eu clamei ao Senhor. Salmo 20, verso 7, Davi diz, uns confiam em carros,
outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Então, grandes projetos geram tensões. Construção de um templo, a reconstrução dos muros, casamento dos filhos, plantação de igrejas. Mas é maravilhoso quando a gente percebe, né? Porque todos nós temos um limite emocional. Quando a gente está no limite, Deus vem e dá a provisão. Está lá em 1 Samuel 23, Saul mobilizou uma tropa para matar Davi. Na hora H, Davi encurralado, vão matar o homem. Aí o texto diz assim: e deixou Saul de perseguir Davi. E Deus pôs Davi nas montanhas, nos lugares mais altos das montanhas de Egedi. E aquele lugar ficou conhecido como Pedra de Escape. Na hora H, a gente vê a provisão de Deus. Irmãos, toda a igreja que eu pastoreei, eu tive que construir o templo. Todas. Inclusive a que eu estou agora em Goiânia. E houve momentos que eu, chegando à sexta-feira, a hora de honrar a folha de pagamento dos pedreiros, e um dia eu estava assim com as mãos no bolso aqui, olhando tanto de madeira e concreto, e eu tinha uma folha para pagar. Aí parou um carro na frente. O cidadão só perguntou: o senhor é o pastor desta igreja? Eu disse: sou. O senhor é responsável por essa obra? Eu disse: sou. Ele: vem aqui. Ele nem desceu do carro. Ele apertou minha mão e deixou um tanto de dinheiro na minha mão, acelerou e foi embora. Quando eu contei o dinheiro, era o dinheiro da folha de pagamento daquela semana. Noutra semana eu estava tenso, e outra folha para pagar, e compromisso. Estava no gabinete orando. Quando eu acabei de orar, que levantei a cabeça, o cidadão apareceu na minha sala lá: o senhor é o pastor? Eu disse: sou. Pastor, eu vim trazer uma oferta. Eu sou crente desviado. Deus usa até o desviado. Ele disse: eu sou crente desviado. Eu tenho garagem de carro aqui na Praça do Avião. Fazia meses que eu não vendia um carro. Mas aí eu falei com Deus: Senhor, se eu vender um carro essa semana, eu vou levar uma oferta ali para a construção daquela igreja. Vendeu 2. Aí ele vendeu 2 e me levou a oferta, o dízimo, não sei, o dinheiro da folha de pagamento daquela semana. Então a obra gera tensões, mas atrelada à tensão que a gente fica, a gente tem que ter confiança em Deus. Amém. Grande obra, meus irmãos, é guerra. Fala para quem está do outro lado aí: é guerra, meu irmão. É um instrumento de trabalho na mão e a espada na outra. E à nossa frente está o general que nunca perdeu uma batalha. Em último lugar, meus irmãos, um grande projeto, uma grande obra sempre começa com pessoas. O método de Deus é você. Fala isso de novo para o irmãozinho, para eu ficar bem consciente. Método de Deus. Vocês acham que Deus só quer usar aqui João Carlos e a pastora Nice? Não, irmãos. Deus quer usar todos. A Bíblia diz que quando o Senhor subiu aos céus, deu dons aos homens. E às vezes você ainda não percebeu que Deus tem um grande projeto para realizar a partir de você. Deus tem uma grande obra neste país ou no outro para realizar pela tua instrumentalidade. Ali nos computadores, na internet, tem equipamento de ponta. Mas lá atrás tem gente manipulando, né? Deus sempre usa pessoas. E é maravilhoso você saber que para realizar os grandes
projetos de Deus, Ele conta com você. E há horas que o Senhor se entristece e pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E há momentos que a gente precisa orar para Deus levantar moços da estirpe de Isaías, que resolve um dia romper com a vidinha boa que estava levando, se apresenta diante do Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O tio morreu, era o rei, Uzias, acabou a mordomia, não é agora ali, e lá no templo ele viu que a morte é o fim de todas as coisas. Irmãos, lá em João 9:4, Jesus diz assim: é necessário que façamos a obra do Senhor enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. A noite vem em forma de velhice. Tem gente que está velho, cheio de dor nas juncas, como eu estou aqui no braço. E aí alguém diz assim: Senhor, se tu me curar, eu vou fazer a obra. Quando estava jovem, disposto, não fez. A noite vem em forma de enfermidades. Eu visitei muita gente no hospital dizendo: pastor, se Deus me tirar dessa, eu vou fazer a obra. Mas há uma situação pior, irmãos. A noite vem em forma de morte. Salomão, no livro de Eclesiastes, diz assim: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faz-o, conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, no popular, Salomão diz assim: tu é defunto, tu não vai fazer mais nada. Por isso, irmãos, eu gosto de viajar, e eu digo que viajar é viver. Eu gosto de pregar, eu me realizo pregando e ministrando na vida de pessoas. E é tão bom a gente viajar por esse Brasil afora, por outros países, de repente você encontra alguém e diz: pastor, o senhor lembra de mim? Eu digo: irmão, pastor, o senhor pregou no domingo de manhã, na minha igreja, eu estava frio, eu estava apático, e o senhor pregou sobre tempo, dádiva de Deus, e eu fui despertado naquela manhã, e eu estou dirigindo uma grande obra lá no Ceará. É verdade. Encontrei um menino lá no México, no congresso de Comiban. Eu estava em Acapulco e ele veio me abraçar e ele disse que estava já desistindo do ministério. E eu pregando em Recife, na igreja do Lago da Paz, sobre tempo, dádiva de Deus. O Espírito Santo despertou aquele moço e ele hoje realiza uma grande obra no estado do Ceará. Então, meu querido, não perca tempo. Use a internet, use seus dons, seus talentos. Peça a Deus uma estratégia. Você pode ser o precursor, você pode ser o protagonista de uma grande obra, de um grande projeto que Deus vai usar a sua vida para realizar. John Robert, pastor de uma grande igreja de pequenos grupos lá na Costa do Marfim, disse numa palestra um dia o seguinte: pegue um giz, faça um grande círculo no chão, entre dentro desse grande círculo e ore para que grandes mudanças que você quer ver acontecer, comece com esta pessoa que está dentro do grande círculo. Começa com você. Querido, quero concluir desejando que este ministério ICC, a igreja em Atlanta, esta congregação linda, preciosa e maravilhosa, possa crer, possa exercer a fé que vê o invisível, crer no incrível e obter o impossível. Amém. Possa crer em grandes projetos. Ah, pastor, mas o grupo é pequeno, os recursos são parcos. Mas olha,
pequenas coisas nas mãos de um grande Deus. Acontece. Coisas tremendas Deus vai realizar a partir do momento que você se dispuser a ser vaso, a ser instrumento e a orar dizendo: usa-me, Senhor. Eu quero ser instrumento para a realização de grandes projetos. Agora, nunca esqueça, quando você preparar seu caderno dos sonhos, seus projetos para os anos a seguir, lembre-se, nunca esqueça, todo grande projeto tem custo, tem preço. Todo grande projeto leva tempo. Tem sonhos, mas começam com você. E Deus vai usar você para grandes coisas. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Eu quero orar por vocês. Pai, esta manhã maravilhosa, aqui na cidade de Atlanta, entregamos a Tua palavra. Pedimos que na influência benéfica do Teu Espírito, ela encontre guarida nos corações que a ouviram. E que, ó Deus, o pastor João, a Nice, tenham grandes surpresas nos anos a seguir. Que Tu levante desta igreja missionários, pastores, líderes tementes a Deus, e coisas inimagináveis, projetos grandiosos, a partir da internet, rádio, televisão, projetos sociais, projetos missionários, coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, comecem a acontecer no ministério desta igreja. Dá ao pastor João saúde, vigor, graça, força e muita unção para grandes realizações. Usa esta congregação, meu Pai. Usa o Teu Filho. Nós os abençoamos no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.